é o carro que redefiniu o significado de Batmóvel. Uma mistura de conceitos tão diferentes que podia ter dado muito errado. Mas não, deu muito certo. E resultou no melhor Batmóvel de todos os tempos. Ele corre. Ele pula. Ele esmaga carro. Ele some. Boy, what the fuck going on in Miami, bro? Boy, she would've got in that bitch. No, shit, that shit just disappeared. Você pode levar sua namorada para o hospital com ele. Stay calm. You've been poisoned. Ou deixar aquele tio, amigo do seu pai, dar uma volta. I gotta get me one of those. Hoje a gente vai falar sobre o Tumbler, o Batmóvel da trilogia de filmes do Christopher Nolan. Primeiro as coisas primeiras. O Batman, a despeito de ser o Batman, não tem superpoderes. Você pode voar? Só num avião. Espera aí, você não é só um cara comum numa fantasia de morcego, é? Aliás, isso é uma das coisas que faz o personagem ser tão popular. Porque a despeito de ser muito difícil existir um bilionário, super inteligente, super fisicamente treinado, que gasta rios de dinheiro sem dar satisfação pra ninguém, ele ainda é considerado um ser humano normal. É por isso que a gente gosta de ver ele derrotando adversários teoricamente bem superiores a ele, desde que não seja muito forçado. Bullshit! Mas nessa de não poder voar, se teletransportar, correr super rápido, o Batman obviamente precisa de um veículo para lutar contra o crime. Aliás, até super-heróis com poderes têm veículos. A Mulher Maravilha tem um avião invisível e em que ela não fica invisível quando está dentro. O Motoqueiro Fantasma tem uma moto. O Surfista Prateado tem uma prancha. O Thor tem um martelo. Por isso, desde que o Batman é Batman, as revistas já mostravam ele dirigindo carros rápidos. Não obrigatoriamente armados, mas rápidos para a época. Tanto é que o primeiro Batmóvel que apareceu era um conversível vermelho, baseado no Corsa de 810 812. O primeiro carro a ter faróis escamoteáveis, inclusive. Se tem alguma coisa mais massa que farol escamoteável, eu desconheço. Enfim, nas revistas de antigamente, o Cruzado de Capa já dirigiu de tudo. Porsche, Cadillac, Mustang. E na transição do personagem para as telas, a gente já teve, lá na série clássica, o Batmóvel que era baseado no Lincoln Futura, um carro muito carismático, lembrado por todo mundo. Na série televisiva Batman The Animated Series, aquele desenho muito bom que passava nos anos 90, a gente tinha um Batmóvel mais sério, mais retão, muito legal. Aí vieram os filmes, Batman de 1989 e Batman o Retorno de 1992. Os dois dirigidos por Tim Burton. Lá a gente tinha aquele Batmóvel o mais malvado, construído usando dois chassis de Chevrolet Impala. Era movido por um motor V8 Chevrolet. Mas as coisas começam a desandar. Em 95, Val Kilmer vira Batman e Joel Schumacher entra na direção. Apesar de ser fã de quadrinhos, o diretor quis inovar no Batmóvel, dando uma versão mais orgânica, mais parecida com um morcego, com costelas, com veias, um negócio meio diferente e que realmente não agradou. Pelo menos era movido por um V8 Chevrolet. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, vem Batman e Robin. E aí, além de Batmamilos, Bate-cartão de crédito Never leave the cave without it. e tantas outras tosquices que tem nesse filme, aparece um Batmóvel de 9 metros. Um carro extremamente feio, pra mim o mais feio que já teve. No meio de tanta coisa ruim, pelo menos continuou o V8 Chevrolet. Mas a esperança era renovada no ano 2005, porque Christian Bale virava Batman e uma nova trilogia do morcego estava vindo. Começava com Batman Begins e o diretor era Christopher Nolan. Um cara muito visionário e com ideias bacanas que queria dar a sua própria versão para a história do Homem-Morcego. E isso começava com o Batmóvel. We felt that it was very important to design the Batmobile first before we approached any of the other aspects of design of the film, because I had a very specific idea in my head about a contemporary approach to a Batmobile, and our approach to it would tell everybody who saw it a lot about what we're doing with the whole film. No filme, o Tumbler é um veículo militar que ajudaria na construção de pontes, capaz de dar saltos extremamente longos, mesmo com o peso que tem. When we first started talking, Chris had this idea of crossing a Lamborghini and a Humvee.
Chris was sort of making a little primitive model out of Play-Doh and said, sort of like this. Na vida real, Nolan e um cara chamado Nathan Crowley, designer de produção, começaram a lutar para tirar aquele conceito do papel e transformar num veículo real. No período de 4 meses, as misturas entre esportivo e veículo de combate geraram 6 ideias diferentes, e o quinto deles foi o escolhido. Daí, foram mais 2 meses refinando aquela ideia escolhida, aquele modelo escolhido. Então, chegaram no veículo que realmente seria produzido. Mas o desafio era fazer o carro andar, correr, fazer curvas e tudo aquilo que um veículo tem que fazer. E aí vem aquilo que para os normais com dinheiro contado é quase impossível. Começar um carro do nada, um projeto do nada, sem essa de carro de base. O chassi, roll cage, a suspensão, foi tudo próprio, foi tudo original. A ideia realmente era criar algo totalmente novo. Nolan wanted the Batmobile to be a real car, not just a car that looked but didn't actually function. You know, his gem was, look, I want this to be a mean machine. I want it to perform. I want it to go through things, and that was, you know, how we went into developing this whole car. Faltando só 2 semanas para o início das filmagens, o primeiro tumbler de teste estava pronto. E ele não tinha aquele milhão de placas que compõem o veículo finalizado. Era basicamente o chassi, suspensão, motor, o suficiente para o rolê de teste. Por falar em suspensão, as rodas da frente tinham suspensão independente, com um custo de 30 polegadas. Os freios traseiros poderiam ser operados por alavancas individualizadas no cockpit do carro. Isso ajudava muito porque o piloto podia fazer curvas mais facilmente. Mas para mim, a coisa que mais chamou a atenção nesse carro, e eu lembro muito disso, era o eixo dianteiro, que não existe. Sério, as rodas eram presas de uma maneira diferente que eu nunca tinha visto em outros carros. E dava para ver que aquilo era funcional, que aquilo realmente acontecia, dobrava direito, fazia curva direito. Esse design sem o eixo dianteiro foi baseado na imagem de um morcego se locomovendo no solo, situação em que as asas do animal ficam projetadas para frente. Crowley queria uma suspensão diferenciada para aguentar grandes impactos. Isso porque no primeiro teste de salto feito com o carro, a frente do carro arrebentou toda, o que obrigou eles a sair da caixinha e pensar numa alternativa não convencional para a suspensão dianteira. Eu lembro, produção, que uma das coisas que passou pela minha cabeça na época, eu tinha 21 anos, e a mente de 12, né, no que tange a carro e a filme, era se dava para pegar um Fiat Brava preto, eu achava parecido com o Tumbler, e fazer aquilo na frente, com as rodas com ele. Já pensou o tamanho da desgraça? Em algum momento da sua vida não ter dinheiro lhe ajuda, viu? Escreva isso, é verdade. E o motor do Tumbler, que levava o tanque até quase 200 por hora. Um motor Chevrolet 350 CID de 5.7 litros, preparado para chegar nos 500 cavalos. V8. E então o pessoal da criação foi vendo o que quebrava e o que não quebrava, o que funcionava e o que não funcionava, os testes foram ficando melhores e um piloto e dublê jovem chamado George Cottle se divertindo mais e mais com o carro. Nesse momento ficou claro que o Tumbler estava pronto para correr. Entram em cena mais 2 pilotos, os dublês George Peters e Diane Bailey. Então, correr não era um problema, quebrar muros, fake, não era um problema. Até mesmo arremessar o carro de uma espécie de estilingue. O nome correto disso aí é baladeira, inclusive. O pessoal lá fez. E tudo deu certo, mas... E entrar no carro? Como era? O Tumbler tinha um teto retrátil que deixava muito mais legal entrar e sair do carro. O interior tinha espaço suficiente para 2 pessoas e o piloto, inclusive, podia, acionando um recurso, mudar de posição para manobrar outros armamentos do carro. Mas isso tudo era no filme, porque na realidade o Jay Leno provou pra gente que as coisas eram mais complicadas e menos espaçosas. I put one foot up on here. You're going, you're going, you're going. Okay, Perfect. here we go. And then put your foot right here. All right, this is, all right. And watch your head. I don't want to do a Britney getting into this thing. And then your other foot can go down. Keep going. It just drops way down. It drops way down. Yeah. You should be able to fit. Yeah, there you go. Devido à má visibilidade do carro, câmeras projetavam imagens em telas dentro do cockpit para auxiliar os pilotos. Eles tiveram que treinar muito para poder conduzir o veículo finalmente nas tomadas pelas ruas de Chicago. Nas cenas em alta velocidade, o Tumbler era filmado bem próximo, com uma câmera colocada num braço articulado e fixada numa Mercedes ML55.
E isso, brother, é mais ou menos 140 por hora. Ou seja, não tinha muita margem para erro não. Mas carros diferentes eram necessários para situações diferentes no filme. 4 exemplares completos para rodar nas ruas de Chicago. 2 exemplares funcionais para tomadas exteriores e outro exemplar com recursos hidráulicos para mover os painéis aerodinâmicos. Outro exemplar recebeu tanques de propano na traseira para simular aquela movimentação a jato nas cenas de salto. Para fazer a gente chorar e quebrar um pouco a magia do cinema, as imagens dentro do Tumbler eram feitas no modelo próprio, estático, paradinho ali, e com um pouco mais de espaço que os outros, para poder colocar a câmera e pegar os ângulos legais dos atores dentro do veículo. Teve até um modelo elétrico, rádio controlado, que foi usado naquela cena em que o Tumbler está pulando entre telhados. A cena de Batman Begins em que o Batman está com a Rachel, levando ela para a Batcaverna para tratá-la do veneno do espantalho, mostrou todas as funcionalidades do carro. Minas, canhões, modo de camuflagem, inclusive a dirigibilidade fica bem expressa com as curvas que o monstrão fazia. O Tumbler foi um sucesso. Para mim, é a melhor coisa do primeiro filme, inclusive. O carro não só apareceu em todos os 3 filmes, como os outros veículos do Batman são claramente baseados naquela linha estabelecida com esse Batmóvel. Sequence initiated. Goodbye. Aliás, não dá pra negar que o Batmóvel que aparece nos jogos da série Arkham, assim como o próprio Batmóvel de Batman vs Superman, bebe um pouquinho na fonte do Tumbler. Se inscreve e dá like, se inscreve e dá like. I'm Batman.